Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, leremos do versículo 13 até o versículo 34. Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 34. Eu quero aqui registrar com muita alegria a presença do nosso querido Dorival, depois de um procedimento cirúrgico, está conosco nessa manhã, e também que o nosso querido guitarrista Jackson com a família. Que alegria, Débora, tê-la conosco também. Bom tê-lo de volta, Jackson. Que alegria ver você falando através da guitarra. Bênção de Deus. E a todos os irmãos e irmãs conosco também nessa manhã. E nessa manhã, a partir desse texto, eu quero falar sobre a esperança no Cristo ressurreto. A esperança no Cristo ressurreto. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então
Os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz, paz, paz seja convosco. Bondoso Deus, eterno Pai, já falaste conosco nesta manhã de tantas formas, através da Tua palavra, através dos cânticos do coral, através dos cânticos das crianças, através da oração, através do batismo, através da profissão de fé. Tu és maravilhoso. Hoje estamos aqui, Senhor, porque cremos na ressurreição. Estamos aqui para continuar ouvindo a Tua voz. Fale conosco. Dá-nos ouvidos de erudito, Senhor, compreensão nesta palavra. Comunica-te uma vez mais conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. As melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio. Do túmulo vazio. Dewey diz que sem a ressurreição, o Evangelho teria terminado como más notícias. A história da Páscoa não termina com o funeral, mas sim com uma grande festa. O túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. William Barclay diz que a melhor prova da ressurreição é a existência da igreja. Nenhuma outra coisa poderia ter transformado homens e mulheres tristes e desesperados em pessoas radiantes de alegria e inflamadas de um novo significado na vida. Nós pregamos o Cristo que esteve morto e está vivo, e não o Cristo que esteve vivo e está morto. Paul Murray diz que sem a ressurreição de Jesus não haveria cristianismo nem igreja, pois ela, a ressurreição, é o coração da nossa fé. O cristianismo é, acima de tudo, a religião da ressurreição. A igreja é primariamente chamada a comunidade da ressurreição. Como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, meu irmão, minha irmã, a nossa fé é vã. E nós temos aqui diante de nós nessa manhã esse texto que nos dá conta de dois discípulos de Jesus que caminharam com Jesus, viram os milagres de Jesus, viram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, viram Jesus ensinando, Jesus pastoreando, Jesus orientando, Jesus falando, Jesus revelando poder, graça e autoridade nas Escrituras, mas eles também estavam lá naquela sexta-feira da paixão e viram o Mestre, o Cristo, o Senhor, aquele que tem palavras de poder, palavras de autoridade, agora como malfeitor entre dois bandidos, crucificado como um escárnio da sociedade. Vituperado, envergonhado, lá estava o Cristo pendurado. Na mente deles, no coração deles, acabou o projeto, acabou o sonho, acabou aquele ideal que eles tinham em mente, que tinham nos seus corações, de que o Cristo seria o libertador de Israel, de que o Cristo seria aquele que haveria de libertar, de transformar a realidade da escravatura sob o Império Romano e trazer de volta a Israel, ao povo judeu como povo de Deus, soberano, livre politicamente, livre economicamente. E eles então, depois da crucificação, em que o povo foi se espalhando, eles também voltaram para casa. E eles voltaram para casa aborrecidos. E eles voltaram para casa entristecidos. E eles voltaram para casa com a mente impregnada da crucificação. Eles voltaram para casa com as marcas
dos pregos, dos cravos, da face de Cristo escorrendo ensanguentada. Eles voltaram para casa, encharcados do horror que foi em suas mentes, em seus corações, a crucificação e a morte do nosso Salvador. E eles, conversando, tentando decifrar, tentando elaborar, compreender, decifrar o que tudo aquilo significava, e eles estão abandonando o projeto, voltando para casa, voltando tristes, frustrados, totalmente frustrados, derrotados, abandonando a fé, voltando para casa. Meu irmão, minha irmã, esses dois representam a tantos de nós, tantos de nós. Esses dois representam a todos quantos oram e não encontram ressonância do céu. Esse texto nos fala de dois discípulos de Jesus que estão frustrados, voltando para casa porque a sua fé esmoreceu, no seu coração a esperança falhou, em seus corações as possibilidades todas que se anunciavam caíram-se no mar das impossibilidades. Eles estão voltando para casa sem ter o que dizer para a esposa, sem ter o que dizer para os filhos, porque ao sair, eles saíram em busca do Messias, do Cristo, do Deus presente na história. Todavia agora o retorno é de pessoas que estão extremamente tristes, aborrecidas, impregnadas do horror da morte, da crucificação, do sangue, aquele horror que para eles tornou-se um pesadelo. Eu quero dizer para você nesta manhã que uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho de Jesus Cristo é que Jesus não abandona os seus discípulos. Jesus não abandona os seus. Jesus não abandona aqueles a quem Ele ama. Jesus não abandona, Jesus não despede, Jesus não desiste, Jesus não deixa de lado aqueles que no coração o abandonaram, aqueles que na mente já o baniram da mente. Jesus é o Deus que caminha conosco nos momentos mais agudos, mais tristonhos, nas noites mais insones. Ele é o Deus que caminha conosco. E aqui nós estamos vendo um dos aspectos mais lindos da ressurreição, que é a presença gloriosa de Jesus conosco. E eu quero nessa manhã falar sobre o que acontece na tua vida, o que acontece no teu coração, o que acontece na tua mente, o que acontece na tua alma, quando Jesus, o Cristo, o ressurreto, te encontra no caminho da vida. O que acontece com você, o que acontece na tua história, o que acontece no teu coração, quando o Cristo ressurreto encontra você na jornada da vida. Veja, em primeiro lugar, Jesus se revela pela palavra. Jesus se revela pela palavra. Se você foi atento à leitura do texto, você percebeu que esses dois estavam arrazoando. Eles estavam conversando, talvez de cabeça baixa, talvez fazendo perguntas difíceis para o outro respondendo com outras perguntas mais complexas ainda, e eles estavam ali arrazoando em seus corações, tentando compreender, tentando elaborar, e de repente Jesus se apresenta no meio deles, eu diria como alguém que entra na nossa vida de pés descalços, não com botina cheia de barro. Essa é a preciosidade de Jesus. A doçura, o amor, a leveza, o cuidado, a gentileza. Jesus adentra a nossa história a partir de onde nós estamos, encontrando-nos onde estamos, caídos, derrotados, fracassados, perdidos, desorientados, desconexos, sem respostas para tantas perguntas. Ele nos encontra, e ao nos encontrar, Ele começa a fazer perguntas. Ele faz perguntas, Ele formula perguntas, como se fosse alguém que está tentando estabelecer uma relação de pessoalidade conosco. Ele chega a esses dois e faz uma pergunta: o que vocês estão conversando?
O que vocês estão falando? Do que se trata essa tristeza? Por que vocês estão tão aborrecidos? Conta para mim, abre o coração, fala para mim. Esse modo extraordinário com que Jesus aproxima-se desses dois é tão lindo, é tão extraordinário, porque ele vem na mansidão, na sensibilidade, ele vem de mansinho, porque ele é manso, porque ele é humilde, mas ele sabe exatamente como chegar em você, como chegar na sua tristeza, como chegar na sua angústia, como chegar nas suas perguntas, nas suas questões, que às vezes não há resposta. E então, os dois respondem: como assim? Como assim? És o único que não sabes o que aconteceu em Jerusalém? Você está desavisado, você está fora do time, você não está compreendendo a razão da nossa tristeza. Veja que ele coloca uma pergunta para abrir a alma, para destampar o pus da alma, e então eles começam a falar, a dar nomes, a dar palavras à sua dor, ao seu sentimento, à sua angústia, ao seu desespero. Jesus chega com essas perguntas tão belas, tão profundas, verdadeiras, interessadas, de estabelecer uma relação de vida, uma relação de alegria, de esperança, de paz. A ressurreição é isso, meu irmão. A ressurreição é isso, minha irmã. A ressurreição é essa presença gloriosa, é essa presença eterna, essa presença santa do Cristo que caminha conosco na vida. E ele chega de mansinho, e ele chega alfinetando a nossa consciência, e ele chega fazendo-nos perguntas, e ele chega nos tentando tirar de nós aquilo que dói, aquilo que fere, aquilo que machuca, aquilo que traz prejuízo, aquilo que interpõe entre eu e ele, entre ele e eu. Ele vai desobstruindo o nosso coração, a nossa alma, porque nós vamos nessa relação de presença santa, ele vai entrando vagarosa, mas poderosamente na nossa intimidade, no nosso coração, na nossa vida. Permita-me contar uma experiência da minha conversão. Eu nasci num lar evangélico, filho de pais que cuidavam de uma congregação presbiteriana, porém aos 13 anos eu achei que eu já sabia tudo que devia saber de religião, de igreja presbiteriana, de fé, e achei mais interessante sair com meus amigos um domingo de manhã, ao invés de ir para a escola dominical, ir para o campo de futebol, e criei um vínculo muito forte com o futebol, com a bola, com os amigos do futebol, e quantas vezes eu tive que esconder a minha Bíblia, a minha revista de escola dominical em alguns lugares, para que depois pudesse retornar, porque eu desviava o caminho da igreja e ia para o campo de futebol com os meus amigos. E depois, alguns domingos eu encontrava a minha Bíblia, outros domingos perdia a minha Bíblia, pegava de meus irmãos no outro domingo e perdia também. Ou seja, esses descaminhos que a gente vai tomando, esses atalhos que a gente vai tomando na vida, tentando encontrar outras possibilidades pelas quais eu possa nortear a minha história, todas se desaguaram no mar das impossibilidades. 3 anos eu vivi nessa realidade tristonha, acabrunhada, sem oração, sem ler a Bíblia, sem falar com Deus, sem estar na comunidade de fé. Os meus pais tanto insistiam, tive uma conversa muito dura com minha mãe me confrontou num domingo pela manhã, dizendo: rapaz, você é de Deus, eu orei por você, eu consagrei você, você foi batizado, você é de Deus, você não é do mundo. Eu falei: mãe, esse negócio de igreja não é comigo, dá licença, me deixa quieto. Eu fico constrangido a senhora perguntar para mim essas coisas, porque eu sei o que deve fazer, mas eu não quero fazer. E minha mãe falou: eu não vou mais te incomodar. Eu fico pensando em tantas pessoas que chega um momento em que cansam-se de ler a Bíblia, cansam-se de exercer processos religiosos, porque essas coisas parecem que vão perdendo o sentido. É sempre o mesmo jeito, é sempre da mesma forma, é sempre no mesmo dia, são sempre as mesmas pessoas, cantam-se os mesmos cânticos, as coisas são sempre repetitivas, é sempre aquela coisa, é sempre isso mesmo, não faz sentido, perde o sentido. Isso é um desapego no coração, a alma, a mente está em outro lugar, em outro canto. Quantas pessoas talvez estejam conosco nessa manhã celebrando o culto da ressurreição, mas a mente está tão longe, está vagueando para outros lugares,
lugares. O coração está desejoso de estar em outro lugar, talvez na cama. Eu vejo esses processos de tanta gente, em processos de religião, tentando agradar a Beltrano, a fulano, a ciclano. Todavia, ele está numa contramão da sua incongruência pessoal, perdendo completamente o sentido de estar no meio do povo de Deus. Eu me via nessa circunstância. Eu olho para esses homens, eu me encontro nesses homens, porque eles estão dizendo: acabou, que Deus é esse? Não, isso não faz mais sentido para mim, eu não quero mais isso para mim. Que coisa, isso não se faz comigo. Eu crio, eu investi, eu vim para cá, e ele me falou tantas coisas bonitas, e a palavra de Deus falou tantas coisas lindas, mas agora, olha, isso não se faz. Ô meu irmão, quero dizer para você que é nesse momento que Deus vem ao nosso encontro. É nesses momentos de dúvida, é nesses tempos de insegurança, é nesses tempos de incerteza, é nesses tempos de dor, de agonia. 3 anos eu fiquei fora da igreja, mas numa tarde, um acidente na casa de um vizinho ceifou a vida de meu irmão mais novo que eu. E ele então veio a óbito. E ao morrer, alguém me avisou quando eu estava executando o meu trabalho no centro da cidade de Londrina. E quando eu recebi a notícia, uma dor atravessou meu coração, uma flecha dilacerou a minha alma. E eu então fui conduzido para casa de volta, pensando na minha vida, pensando nas minhas perguntas, pensando no vazio existencial, pensando: por que não eu? Por que não eu? A minha vida não fazia sentido para mim. Adolescente, cheio de perguntas, cheio de indagações, mas vazio na alma, frustrado, decepcionado, sem desejo de estar numa relação de pessoalidade com Deus. E depois de 3 anos, naquela tarde insólita, aguda, de profunda dor, eu dobrei meu joelho e fiz uma oração. E ao fazer essa oração, algo novo aconteceu no meu coração, algo novo aconteceu na minha alma, algo novo aconteceu na minha história. E eu vejo isso na vida desse homem, eu vejo isso na vida de tantas pessoas, porque o ressurreto nos encontra nos períodos mais críticos da nossa vida, nos períodos mais difíceis da nossa história. O ressurreto vem, Ele nos conhece, Ele nos chama pelo nome, Ele está conosco. E então Cleófas vai dizer: tu és o único que não sabe do que aconteceu. E então Jesus vai dizer: honestos e tardos de coração, para compreenderem tudo que as Escrituras nos falam acerca do que haveria de acontecer com o Cristo. E então, meu irmão, minha irmã, Jesus, discorrendo pela palavra de Deus, foi-lhes alfinetando a consciência, e foi se revelando a eles através da palavra de Deus, e lendo, e falando de Gênesis, e falando da criação, e falando de Abraão, e falando de Moisés, e falando de Davi, e falando das histórias que eu e você conhecemos. Ele foi dizendo: eu estava lá, isso aconteceu, eles falaram de mim, eles creram em mim. Eu quero dizer para você que Deus, o Cristo ressurreto, quando vem a você, Ele se revela pela palavra de Deus. A palavra de Deus é objetiva, ela não é subjetiva, ela é objetiva. É palavra de Deus, ela está escrita para revelar a pessoa de Deus em Cristo Jesus a você e a mim. Jesus, o primeiro recurso que Ele utilizou, estando presente na vida daqueles discípulos, foi lembrar-lhes da palavra bendita, revelada, as Escrituras sagradas em seus corações, para demover deles as escamas, para demover deles a incredulidade, para arrancar deles esse coração cético, essa mente cética de questionamentos, dúvidas, inseguranças, incertezas. A palavra de Deus foi dando a eles compreensão dos últimos eventos acontecidos diante de seus olhos. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã de ressurreição, que você precisa ser encontrado pelo Cristo diante das Sagradas Escrituras. Deus quer comunicar-se com você através da palavra de Deus. E nessa manhã, esse texto que é a palavra de Deus te chama a consciência para que você possa aprender a compreender e a amar esse Cristo ressurreto, que se aproxima de você e de mim de modo tão suave, tão tranquilo, tão abençoador, tão cheio de vida,
tão acolhedor, com o abraço eternal da graça de Cristo ressurreto, invade a nossa alma. Naquela tarde de terça-feira, 14 de fevereiro, a única coisa que eu fiz foi ler a palavra de Deus. E ao ler a palavra de Deus, Cristo, é como se eu recebesse um abraço apertado, um beijo caloroso de um pai amoroso que diz: você é meu, você me pertence, você é meu, eu quero fazer vida na tua vida, eu quero construir história na tua história. Pela palavra de Deus, o abraço da graça de Deus descortinou a minha incredulidade, desanuviou a minha mente, trouxe-me compreensão de tudo aquilo que eu aprendi desde pequeno, tudo aquilo que eu aprendi decorando a palavra de Deus, os salmos, os provérbios, os livros, as histórias sobre Jesus. De repente tudo começou a fazer sentido na minha história pessoal. Houve uma conexão espiritual das verdades eternas que retiraram as escamas dos meus olhos, abriram-se os meus olhos, a minha alma iluminou pela palavra que veio ao meu coração. E nesta manhã, meu irmão, quero dizer para você que o ressurreto faz isso na tua vida, que o ressurreto faz isso na tua história, que o ressurreto vem ao teu encontro quando você humildemente, celeramente, na sua angústia, na sua dor, no seu desespero, nos seus questionamentos, seriamente, verdadeiramente, honestamente, você os confronta pela palavra de Deus. Quando você quer de fato encontrar sentido na vida, quer de fato encontrar verdades que sustentem a tua alma, que dão sentido à sua vida, que gerem esperança ao seu coração, é na palavra de Deus que o Cristo vai revelar-se a você. É diante do texto sagrado, é lendo as Escrituras, que o Espírito Santo do Cristo ressurreto, aquele que produziu o texto através de homens e mulheres como eu e você, Ele traz vida no texto ao seu coração, ilumina a sua alma, irradia a sua mente, faz conexões eternas com a sua história, no momento histórico em que Ele te encontra. A ressurreição é essa presença gloriosa do Cristo que se revela a nós nas Escrituras Sagradas. Portanto, se você está em dúvida, se você é crente, mas está inseguro, se você frequenta a igreja, se você tem uma relação de pessoalidade com a fé, mas não tão profundamente, não arraigadamente no Cristo ressurreto, eu desafio você nesta manhã a considerar seriamente esse desafio. Vá para o texto sagrado, vá para a Bíblia, e Jesus vai encontrá-lo nessa jornada, nessa caminhada. É isso que Ele faz, suavemente, amorosamente. Ele revela poder e graça, Ele revela amor, Ele revela vida na palavra de Deus na sua vida. Isto é o que o ressurreto faz quando Ele nos encontra nos caminhos da vida. A grande tragédia é que nós temos crentes como Tomé. Tomé é um exemplo de como aqueles que caminham com Jesus perdem o melhor da fé cristã, perdem o melhor da fé cristã. Tomé é tão cético quanto eu e você, é tão cético, tão incrédulo. Quando falaram para ele acerca da ressurreição de Cristo, ele disse: não, na minha mente isso não cabe, não há ressurreição. Na minha mente, a minha mente não capta, a minha mente não abraça, não abarca essa verdade. Para que eu saiba que Ele ressuscitou, eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso sentir, meus olhos têm que vê-lo, os meus dedos têm que tocá-lo. Que tragédia, que tragédia. Mas eu quero dizer para você que essa é a graça maravilhosa do nosso Cristo ressurreto. Quando Ele aparece diante dos seus discípulos, como o texto que lemos, a primeira pessoa com quem Ele encontra é com Tomé. E Ele chega a Tomé e diz: Tomé, ô Tomé, ô Tomé. Talvez Ele fale para você: ô José, ô Antônio, verdade, você não crê? Ô infeliz, verdade, você está aqui nessa manhã no culto da ressurreição e você não crê na ressurreição? Presta atenção, presta atenção. Vem cá, põe o dedo aqui, põe o dedo aqui.
olha para mim. Jesus vai dizer: bem-aventurado, feliz, abençoado, abençoada, são aqueles que não viram e creram. Creram. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Ô meu irmão, nessa manhã eu preciso dizer uma coisa para você. Se você ainda espera fatos científicos comprobatórios, eu quero dizer para você que você precisa conversar com Deus acerca dessa incredulidade que está batendo no teu peito. Quer dizer para você que você precisa olhar com os olhos da alma, com os olhos do coração, com os anseios da tua vida. É desejável que você supere, que você avance além da sua capacidade cognitiva, além da sua capacidade de lógica, de raciocínio, de compreensão. Porque é óbvio que a fé é inteligente, que a fé é lógica, é óbvio que tem lógica na fé, que tem compreensão, a fé é inteligível. Mas os atos espirituais superam a nossa mente humana. Se você prestou atenção no texto bíblico, você vai perceber que Jesus atravessou uma parede. Jesus marcou encontro com eles, e eles marcharam dias. Lá estava Jesus. Como Jesus chegou lá antes deles? Você vai perceber que o poder de Deus é tão extraordinário, é tão glorioso, é tão maravilhoso, que supera, que suplanta as nossas vis compreensões humanas, as nossas capacidades de articular pensamentos, de articular compreensões, não alcançam o poder extraordinário do Deus que venceu a morte e tirou da sepultura o Cristo da nossa fé. A grande tragédia da incredulidade está nessa necessidade que nós temos de ver, de tocar. Isto é cruel, isto avilta o poder de Deus. Esta incompreensibilidade de que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O Cristo está conosco espiritualmente todos os dias, todos os dias. E o segundo modo pelo qual o ressurreto se revela a nós, é o que está acontecendo aqui na intimidade, Quando eles chegam na casa, Jesus faz de conta que ele vai continuar a sua história, e eles o convencem a entrar para casa, a entrar com eles, e então eles estão à mesa, e quando eles estão à mesa, na intimidade, no recôndito da família, no recôndito do lar, Jesus faz uma oração de ações de graças. Eu quero dizer para você que, olha lá, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Jesus se revela a nós quando nós humildemente nos colocamos na nossa intimidade diante de Deus, agradecidos, suplicantes, reconhecendo que dele dependemos, ele é a nossa provisão. Eles haviam aprendido isso com Jesus, era próprio para eles estarem à mesa e diante da mesa, diante do pão, fazerem uma oração. Eles viram Jesus fazer tantas orações, mas Jesus tirou-lhes totalmente as escamas, removeu todas as escamas da incredulidade dos seus corações quando eles, na intimidade, convidando Jesus para entrar dentro de casa, Jesus abençoou-os, e então eles viram, eles reconheceram-no, eles perceberam que eles estavam diante do ressurreto. O ressurreto nos encontra na nossa intimidade. Quando nós, na nossa dor, na nossa dúvida, na nossa inquietação, na nossa perturbação, na nossa santa e complexa incompreensão dos fatos, das situações, das evidências todas que estão aí, não deciframos, então nós vamos
a Jesus e convidamos Jesus a entrar na nossa história, o convidamos Jesus a entrar na nossa intimidade, chamamos Jesus a vir participar da nossa história. Nós entramos com Jesus dentro de casa, nós entramos com Jesus na nossa intimidade, Ele participa da nossa história, Ele adentra a nossa vida, Ele adentra a nossa casa, e aí a experiência é maravilhosa, extraordinária. Nós vamos estar diante do grande eu sou, os nossos olhos se abrem, a nossa mente se areja, porque Jesus revela-se plena e totalmente a nós. Eu quero dizer para você que Jesus é o Deus de perto, não é o Deus de longe. Ele é o Deus que desceu, se tornou gente, assumiu a nossa humanidade, morreu à cruz, ressuscitou e caminha com seu povo todos os dias, todos os dias. A ressurreição é esta presença gloriosa do Cristo na nossa intimidade, na nossa intimidade. E o terceiro aspecto, os resultados da presença de Cristo em nós, é a proclamação, é a mudança de vida, é a mudança que é operada de dentro para fora, é um renovo, uma vida nova que brota de dentro de nós, para proclamar esse encontro extraordinário do ressurreto conosco. Veja que eles chegaram tarde da noite, eles caminharam o dia todo, foram 22 quilômetros zigue-zagueando uma estradazinha até chegar no lugar onde eles moravam, e chegaram lá à noite, e ao chegarem à noite, ofereceram a Jesus um descanso, uma refeição, e nessa intimidade dentro de casa, Jesus revelou-se totalmente a eles, e ao revelar-se a eles, em consequência disso, eles vão dizer: por acaso o nosso coração não ardia enquanto ouvimos, enquanto Ele nos expunha as Escrituras? Ato seguinte, versículo seguinte: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Que coisa extraordinária! Essa é a grande vitória da ressurreição, é o que Cristo promove na nossa vida. Ele tira-nos de nós mesmos, Ele livra-nos de nós mesmos, Ele liberta-nos da nossa incredulidade, Ele resgata-nos para a vida, Ele nos coloca para a vida, Ele tira-nos das nossas miserabilidades, das nossas inconsistências, do nosso prejuízo de encarar a vida, do nosso modo humano, frágil, inconsistente de ver a realidade. Ele abre os nossos olhos para uma realidade superior, para uma necessidade maior. Então, Ele nos encoraja, Ele nos dá força, Ele nos dá ânimo, Ele nos coloca para a vida, e Ele nos tira da mediocridade e nos impulsiona para a vida. Esses dois que saíram de Jerusalém, cabisbaixo, tristes, derrotados, agora cheios de alegria, cheios de ânimo, cheios de vida, voltam na noite escura daquela região para proclamar que Jesus vive eternamente. Ô meu irmão, isto é igreja, isto é povo de Deus, é isto que o ressurreto faz na minha e na tua vida, é isso que o ressurreto promove na tua história e na minha história, é isso que o ressurreto faz na tua família e na minha família. Ele impõe um ritmo de vida, um estilo de vida a partir da ressurreição. A esperança, a alegria, a leveza da vida se revela na presença do Cristo ressurreto. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei quais são as circunstâncias que estão envolvendo o seu coração, a sua alma, se você está muito mais parecido com Tomé, com esses dois, ou você está dizendo nessa manhã: glória a Deus, porque o Cristo da minha fé está vivo, eternamente vivo. Eu quero concluir minha mensagem dizendo para você que o futuro é glorioso. O futuro é glorioso. Se alguém perguntar para você qual é a razão da sua esperança, você vai dizer: porque Cristo ressurgiu, a glória eterna é a minha morada. Não há nada, absolutamente nada, que possa tirar de nós o gozo, a alegria, a esperança, a segurança da presença gloriosa do Cristo conosco. Porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e ao estar escrito no livro da vida, o que nos está reservado no futuro não são apenas dificuldades, lutas e atropelos, mas é sobretudo
a morada, a ressurreição eterna com Cristo diante do trono do Cordeiro. Vivamos, pois, a partir dessa realidade. Vivamos, pois, a partir dessa novidade de vida. Vivamos, pois, a partir da ressurreição do Cristo. Vivamos, pois, vida alegre, vida com sentido de vida. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe.